Ele já foi promotor, professor, secretário de Segurança, ministro da Justiça, presidente do TSE e hoje ocupa uma das cadeiras mais influentes do Supremo Tribunal Federal. Mas, nos últimos anos, o nome de Alexandre de Moraes ganhou um novo significado para milhões de brasileiros. Símbolo de firmeza para uns, autoritarismo para outros. Com uma postura firme, decisões controversas e embates diretos com figuras poderosas, Moraes se tornou protagonista de momentos decisivos da história política recente do Brasil. Ele é o responsável por inquéritos que investigam desde desinformação até tentativa de golpe de Estado. Está à frente de decisões que afetam diretamente deputados, empresários, militares, influenciadores digitais e até o próprio ex-presidente da República. Mas quem é, de fato, Alexandre de Moraes? Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória completa do ministro mais polêmico do país. Vamos explorar sua formação, sua carreira pública e os momentos que o colocaram no centro de um dos períodos mais turbulentos da democracia brasileira. Prepare-se para uma jornada cheia de poder, conflitos, decisões jurídicas e muita controvérsia. Alexandre de Moraes nasceu no dia 13 de dezembro de 1968, na cidade de São Paulo. Filho de uma família de classe média paulistana, cresceu em meio a livros, disciplina e uma forte valorização da educação, algo que marcaria toda a sua trajetória. Desde jovem, demonstrava uma personalidade determinada e um certo gosto por debates. Não era exatamente o mais extrovertido entre os colegas, mas chamava a atenção pela forma articulada de se expressar, pela firmeza de opinião e pelo interesse por temas jurídicos e políticos. Em 1990, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, uma das instituições mais prestigiadas do país. Lá, se destacou não apenas pelo desempenho acadêmico, mas também pelo envolvimento em debates sobre direito constitucional e temas ligados à segurança pública. Seu caminho na USP não terminou com a graduação. Alexandre seguiu os estudos e, anos depois, obteve doutorado em Direito do Estado, também pela USP, onde passou a lecionar. É professor titular de Direito Constitucional e, ao longo da carreira, escreveu diversas obras jurídicas, algumas delas adotadas por faculdades de direito em todo o Brasil. Entre seus livros mais conhecidos estão Direito Constitucional, Constituição do Brasil Interpretada, Direitos Humanos Fundamentais. As obras mostram um autor que defende uma interpretação firme da Constituição, com ênfase na ordem, no papel do Estado e na proteção das instituições democráticas, princípios que mais tarde seriam refletidos em suas decisões no Supremo Tribunal Federal. Além da produção acadêmica, Alexandre atuou como advogado e teve presença marcante em debates jurídicos no Brasil desde os anos 1990. Sua reputação como jurista sólido e de posições técnicas o levou para cargos cada vez mais estratégicos dentro da estrutura do Estado. Após se formar em Direito e dar início à carreira acadêmica, Alexandre de Moraes optou por seguir também o caminho do serviço público. Em 1991, passou no concorrido concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, tornando-se promotor de justiça com apenas 23 anos de idade. Durante os anos 1990, Moraes atuou como promotor em diversas comarcas paulistas, com foco principalmente em direito criminal e segurança pública. Essa experiência o aproximaria de temas como combate ao crime organizado, repressão ao tráfico de drogas e fiscalização da violência urbana, áreas que marcariam toda a sua atuação futura. Ainda como membro do Ministério Público, ganhou destaque por sua postura combativa e por defender com veemência uma atuação mais incisiva do Estado no controle da criminalidade. Essa linha de pensamento posicionou entre os profissionais de perfil técnico e conservador na área da segurança. Paralelamente, Alexandre continuava envolvido com a academia, o que lhe conferia uma imagem de jurista técnico, firme e intelectualizado. Ele conciliava a atuação prática com a teórica, escrevendo artigos, participando de seminários e lançando livros que se tornariam referência. Foi justamente essa combinação, experiência prática, discurso técnico e proximidade com o mundo político, que o levou, no início dos anos 2000, a dar um novo passo em sua carreira, tornar-se secretário municipal e, depois, estadual de Segurança Pública. O primeiro grande cargo no Executivo veio em 2002, quando Alexandre de Moraes foi convidado pelo então prefeito Celso Pitta para ocupar a pasta de secretário municipal de Transportes e Serviços de São Paulo. Embora essa passagem tenha sido breve, foi suficiente para o colocar em contato direto com a gestão pública da maior cidade do país. Poucos anos depois, já com relações mais consolidadas no meio político e jurídico paulista, Moraes foi convidado pelo então governador Geraldo Alckmin para ocupar um dos cargos mais sensíveis do Estado,
o de secretário de Segurança Pública de São Paulo, entre 2015 e 2016. Sua gestão foi marcada por uma postura enérgica e por forte presença midiática. Moraes adotou medidas de tolerância zero com o crime, enfatizando o combate ao tráfico de drogas, a atuação de facções criminosas e a violência urbana. Também promoveu ações para ampliar o uso da tecnologia na polícia e reorganizar o sistema de inteligência das corporações. Entre os episódios mais polêmicos de sua gestão está a repressão a manifestações, sobretudo nas jornadas de protesto dos secundaristas que ocupavam escolas públicas e pediam melhorias na educação. A ação da polícia foi considerada excessiva por muitos setores da sociedade civil e rendeu duras críticas a Moraes, que passou a ser associado a um estilo duro, rígido e por vezes autoritário. Por outro lado, seus defensores destacavam sua capacidade de gestão, o controle sobre os índices de criminalidade e sua defesa da valorização das forças policiais. Durante esse período, Moraes também demonstrou uma característica que o acompanharia por toda a carreira: a comunicação direta com a mídia. Ele costumava conceder entrevistas, aparecer em coletivas e explicar suas decisões de forma didática, numa tentativa de mostrar firmeza e autoridade frente à opinião pública. Seu desempenho à frente da segurança pública paulista chamou a atenção do governo federal, e em 2016, em meio à crise política que culminou no impeachment de Dilma Rousseff, Alexandre de Moraes foi convidado para um novo desafio: ser o ministro da Justiça de Michel Temer. Em maio de 2016, após o afastamento da presidente Dilma Rousseff e a posse interina de Michel Temer, Alexandre de Moraes foi nomeado ministro da Justiça e Cidadania do Brasil. O convite não foi uma surpresa total. Moraes já havia trabalhado com Michel Temer em publicações acadêmicas, era filiado ao PSDB, partido aliado ao novo governo, e havia se destacado na gestão da segurança pública paulista. No Ministério da Justiça, Alexandre assumiu o comando de áreas como a Polícia Federal, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Assuntos Penitenciários e Combate ao Crime Organizado. Sua atuação ganhou notoriedade logo nos primeiros meses, especialmente pelo discurso de endurecimento na luta contra o narcotráfico e o crime organizado, com ênfase em ações contra as facções criminosas como o PCC, primeiro comando da capital. Vamos cortar a cabeça da serpente. Essa frase, dita por Alexandre de Moraes durante uma coletiva, em referência ao combate ao crime organizado, se tornou símbolo do seu estilo direto e combativo. No entanto, pouco tempo depois dessa declaração, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o PCC. A coincidência gerou críticas de que ele teria vazado informações sigilosas, embora tenha negado qualquer envolvimento. Durante sua gestão, também foi anunciada a ampliação do uso da Força Nacional de Segurança em presídios e estados em crise, como o Espírito Santo, que enfrentou uma greve da Polícia Militar. Moraes reforçou a retórica da ordem e disciplina e defendeu o uso das forças federais para garantir a segurança pública. Sua nomeação gerou críticas de setores progressistas e de defensores dos direitos humanos. O motivo: seu histórico de repressão a manifestações e seu posicionamento firme quanto ao uso da força policial. Além disso, durante sua gestão, a área de direitos humanos, tradicionalmente vinculada a pautas de minorias e inclusão social, foi criticada por não receber atenção proporcional. Mas Alexandre de Moraes se manteve firme no cargo e ganhou o apoio de parlamentares influentes no Congresso. Seu nome passou a circular nos bastidores como um potencial indicado ao Supremo Tribunal Federal, já que uma cadeira estava prestes a ser aberta com a morte repentina do ministro Teori Zavascki, em janeiro de 2017. Com a morte de Teori Zavascki, que era o relator da Operação Lava Jato, surgiu uma das maiores disputas políticas e jurídicas dos últimos anos. Quem ocuparia sua vaga no STF? Michel Temer, então presidente, precisava de um nome de confiança, com perfil técnico, trânsito político e que fosse aprovado pelo Senado. Alexandre de Moraes encaixava perfeitamente nesse perfil. Ele já era ministro, tinha ligações com o meio jurídico, experiência acadêmica e um bom relacionamento com lideranças do Congresso. No entanto, sua nomeação não passou sem críticas. Como era membro do governo e filiado a partido político, setores da sociedade questionaram a independência do indicado e acusaram o presidente Temer de tentar proteger aliados na justiça. Além disso, como Moraes era ministro da Justiça, havia receio de que sua proximidade com a Polícia Federal pudesse interferir em processos da Lava Jato. Apesar disso, Moraes foi oficialmente indicado em 6 de fevereiro de 2017 e passou pela sabatina no Senado Federal no dia 21 do mesmo mês. O processo foi transmitido ao vivo e durou mais de 11 horas. Ele foi questionado sobre diversos temas: liberdade de expressão, atuação da polícia, direitos fundamentais,
ativismo judicial e até mesmo seus posicionamentos como professor. Durante a sabatina, Alexandre de Moraes buscou transmitir segurança, equilíbrio e conhecimento técnico. Seu desempenho foi considerado sólido, e no mesmo dia, ele foi aprovado por 55 votos a 13 no plenário do Senado. Assim, em março de 2017, Alexandre de Moraes tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupando a vaga deixada por Teori Zavascki. A partir dali, sua atuação deixaria de ser meramente administrativa ou política, e passaria a ter impacto direto na interpretação da Constituição brasileira, especialmente em um momento de profunda polarização política no país. Ao tomar posse no Supremo Tribunal Federal em 2017, Alexandre de Moraes assumiu um novo papel, o de guardião da Constituição Federal. Diferente de sua atuação no Executivo, agora suas decisões deveriam estar baseadas exclusivamente no texto constitucional, com impacto direto em julgamentos que afetam os direitos fundamentais, a democracia e a estrutura do Estado. Desde o início, Moraes demonstrou um estilo firme, técnico e direto. Não era adepto de longas filosofias jurídicas nem de discursos ambíguos. Preferia votos concisos, objetivos e com forte embasamento legal. Essa postura fez com que ganhasse respeito entre seus pares, embora também colecionasse adversários fora da corte. Um ponto central de sua atuação é sua visão sobre o papel do Estado e das instituições. Moraes acredita que o Estado deve agir com energia quando os pilares da democracia são ameaçados, o que se refletiria claramente em suas decisões a partir de 2019. Entre os temas mais importantes em que atuou como ministro, destacam-se direitos fundamentais e liberdade de expressão, segurança pública e combate ao crime organizado, controle de constitucionalidade de leis federais e estaduais, poderes das plataformas digitais e o limite da desinformação, separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Embora em muitos casos Moraes tenha votado de forma alinhada a maioria da corte, ele também demonstrou independência em questões como porte de drogas, direito ao esquecimento e prerrogativas de parlamentares. Mas foi a partir de 2019 que ele passou a ocupar um papel central no cenário nacional, ao se tornar o relator de um inquérito inédito e extremamente controverso, o chamado Inquérito das Fake News. Em março de 2019, o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, instaurou de ofício, sem provocação do Ministério Público ou da Polícia, o Inquérito 4.781, com o objetivo de investigar ataques e ameaças a ministros do STF, a propagação de notícias falsas e supostos esquemas de desinformação contra o Judiciário. O relator escolhido foi Alexandre de Moraes. A decisão de abrir um inquérito dessa natureza, sem participação da Procuradoria-Geral da República e conduzido internamente pelo próprio STF, gerou uma verdadeira tempestade institucional. Juristas, parlamentares e até membros do Ministério Público questionaram a legalidade do processo. Mas o Supremo, por maioria, ratificou a validade do inquérito. Inicialmente, o foco era investigar ataques virtuais a ministros, ameaças em redes sociais e possíveis esquemas de financiamento por trás de campanhas de desinformação. Com o tempo, o escopo se expandiu e passou a abranger influenciadores digitais e canais de YouTube, parlamentares da base bolsonarista, empresários e financiadores de campanhas digitais, grupos que estariam articulando ações antidemocráticas, conflito com a base bolsonarista. Com o avanço do inquérito, Alexandre de Moraes passou a ser alvo direto de críticas da base bolsonarista, que o acusava de censura, abuso de autoridade e perseguição política. Figuras como Daniel Silveira, Alan dos Santos, Roberto Jefferson, Jair Bolsonaro e seus filhos passaram a atacá-lo publicamente, enquanto Moraes endurecia suas decisões. Entre as ações mais polêmicas tomadas pelo ministro nesse contexto, destacam-se mandados de busca e apreensão contra parlamentares e influenciadores, bloqueio de redes sociais e canais de comunicação considerados propagadores de fake news, prisão preventiva de figuras públicas por suposta incitação à violência e atos antidemocráticos, solicitações de extradição internacional, como no caso de Alan dos Santos. Moraes justificava suas decisões com base na defesa do Estado democrático de direito, afirmando que a liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para ameaçar as instituições. Seus votos frequentemente traziam citações constitucionais e advertências sobre o risco de ruptura institucional. As decisões do ministro dividiram a opinião pública. Para uns, ele era um xerife da democracia, agindo com firmeza contra ataques golpistas. Para outros,
era o símbolo de um judiciário autoritário, que estaria ultrapassando seus limites constitucionais. O embate atingiu seu ápice entre 2021 e 2022, com trocas públicas de ofensas entre Bolsonaro e Moraes, tentativas de impeachment no Senado, sem sucesso, críticas da PGR e debates intensos na imprensa nacional e internacional. Apesar de toda a pressão, Alexandre de Moraes resistiu a todos os ataques e manteve a condução do inquérito, que segue em andamento até hoje, e se entrelaça com diversos outros casos envolvendo tentativas de golpe, ataques ao TSE e crimes contra a democracia. A partir de sua atuação à frente do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes se tornou um dos personagens mais visados e polêmicos do Brasil. E junto com a exposição veio o confronto direto com figuras públicas poderosas, principalmente ligadas ao governo de Jair Bolsonaro. Esses conflitos ultrapassaram os limites do debate jurídico e se tornaram crises institucionais, envolvendo declarações públicas, embates no Congresso, tentativas de retaliação e até ameaças diretas à segurança do ministro. O embate entre Moraes e Bolsonaro se intensificou a partir de 2020 e alcançou um novo patamar em 2021 e 2022. O então presidente da República passou a acusar Moraes de censura, ativismo judicial e abuso de autoridade. Em diversas ocasiões, Bolsonaro mencionou publicamente que o ministro seria um obstáculo à liberdade de expressão e à democracia. As tensões chegaram ao ápice em setembro de 2021, quando, durante manifestações no Dia da Independência, Bolsonaro declarou: "Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair." No mesmo evento, o presidente ameaçou não cumprir ordens vindas de Alexandre de Moraes, o que foi interpretado por juristas como uma ameaça de ruptura institucional. Poucos dias depois, pressionado por aliados e por uma carta conciliatória intermediada por Michel Temer, Bolsonaro recuou parcialmente nas declarações. Mas o clima entre os dois nunca mais voltou ao normal. Alexandre de Moraes também tomou decisões que atingiram diretamente a base bolsonarista, como a prisão do deputado Daniel Silveira, por ameaças ao STF e incitação à violência, bloqueio e remoção de perfis bolsonaristas nas redes sociais, por divulgação de notícias falsas e ataques a instituições, ordens de busca e apreensão contra empresários e militantes ligados ao Planalto, suspeitos de financiar atos antidemocráticos, investigação e inquérito sobre supostas tentativas de golpe, inclusive envolvendo membros das Forças Armadas. Essas decisões fizeram com que figuras públicas passassem a tratar Alexandre de Moraes como inimigo político. O ministro, por sua vez, reiterava que suas ações eram estritamente constitucionais, fundamentadas na proteção da democracia e no combate ao discurso de ódio e à desinformação. Senadores aliados de Bolsonaro chegaram a apresentar pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, com base em supostos abusos de poder. Nenhum deles prosperou, por falta de apoio e por decisão do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Enquanto isso, manifestações de rua passaram a contar com faixas e cartazes contra o ministro. Ele foi retratado em memes, caricaturas e vídeos virais. Ao mesmo tempo, setores da oposição e parte da imprensa passaram a exaltá-lo como um bastião contra o autoritarismo e o golpismo. A figura de Moraes transcendeu o STF e se tornou personagem central na política nacional, especialmente quando ele assumiu, em 2022, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Em agosto de 2022, Alexandre de Moraes assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, cargo que ocupa por rodízio entre ministros do STF. A sua chegada ao TSE, em meio à mais polarizada eleição presidencial desde a redemocratização, gerou fortes expectativas e temores nos dois lados do espectro político. Desde o início, Moraes deixou claro que não toleraria ataques à integridade do processo eleitoral e que combateria com rigor a desinformação, as milícias digitais e as ameaças à democracia. Uma das prioridades da sua gestão foi a defesa da urna eletrônica, constantemente atacada por Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Em diversas declarações públicas, Moraes afirmou: "As eleições brasileiras são limpas, seguras e auditáveis. O que está em jogo não é o sistema, mas o respeito às regras do jogo." Ele articulou parcerias com redes sociais, firmou acordos de combate às fake news e determinou a retirada de conteúdos considerados falsos ou atentatórios ao processo eleitoral. Durante o período eleitoral, Moraes ordenou remoções rápidas de conteúdos falsos nas redes sociais, suspensões de contas e canais de desinformação, busca e apreensão em residências de empresários bolsonaristas, multas e ações contra empresas que descumpriram decisões do TSE.
Além disso, proibiu a divulgação de informações sabidamente falsas sobre as urnas, o processo de apuração ou ministros da Justiça Eleitoral. As decisões, embora legais e fundamentadas, geraram forte reação da direita, que acusava Moraes de censura e parcialidade. Durante a votação, o TSE sob comando de Moraes atuou de forma ostensiva, com foco em garantir a ordem e evitar tentativas de tumulto. Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, em 30 de outubro de 2022, o TSE confirmou o resultado com rapidez e eficácia. Moraes foi responsável por rejeitar tentativas de anulação do resultado, inclusive um pedido apresentado pelo PL, partido de Bolsonaro, que contestava urnas específicas. Em sua decisão, Alexandre classificou o pedido como litigância de má-fé e multou o partido em quase 23 milhões de reais. A partir dali, o ministro passou a ser alvo de ataques ainda mais intensos de grupos extremistas, o que culminaria nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, dos quais ele também se tornaria protagonista na reação institucional. Alexandre de Moraes tornou-se uma figura nacional que transcende o mundo jurídico. Em poucos anos, deixou de ser um ministro técnico relativamente discreto para se tornar um dos nomes mais comentados e polarizadores da política brasileira. Essa transformação trouxe uma série de apoios firmes e críticas intensas, tanto por parte da opinião pública quanto de instituições e da mídia. A maneira como cada grupo enxerga Alexandre de Moraes diz muito sobre o cenário político polarizado do Brasil. Setores democráticos, juristas, acadêmicos e parte da imprensa enxergam em Moraes um protetor das instituições democráticas, especialmente em momentos de crise. Após os ataques de 8 de janeiro de 2023, seu papel foi amplamente elogiado por garantir a resposta rápida do judiciário aos atos golpistas, atuar em parceria com outros poderes para restaurar a ordem, defender o processo eleitoral e a soberania do voto. Organizações internacionais de direitos humanos e entidades de observação eleitoral também respaldaram as ações do TSE sob sua presidência, reconhecendo os esforços contra campanhas de desinformação que ameaçavam o processo democrático. Além disso, Moraes é visto por colegas de STF como um articulador habilidoso e respeitado internamente, capaz de manter estabilidade em momentos de tensão. Ele tem se consolidado como um dos ministros mais influentes da corte, ao lado de nomes como Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. Por outro lado, críticas severas também se intensificaram, especialmente entre bolsonaristas, conservadores, juristas liberais e parte do público que vê nas ações de Moraes um excesso de poder do judiciário. As principais acusações que seus opositores fazem incluem abuso de autoridade por atuar como vítima, investigador e julgador no inquérito das fake news, censura e ataques à liberdade de expressão, com bloqueios de redes sociais e canais, ativismo judicial, agindo fora dos limites tradicionais do STF, falta de imparcialidade, especialmente durante as eleições. As redes sociais foram palco de campanhas intensas contra o ministro. Apelidos como ditador de toga, censor supremo ou simplesmente Xandão viralizaram entre seus críticos, embora o último apelido também tenha sido adotado por seus apoiadores como uma espécie de ícone de resistência. A figura pública de Xandão. O apelido Xandão, surgido inicialmente em tom jocoso, foi ressignificado em diversas frentes. Para seus apoiadores, virou símbolo de força e coragem frente ao golpismo. Para seus críticos, uma caricatura de autoritarismo. Para o público em geral, um nome que viralizou na internet, com memes, vídeos e montagens, especialmente após decisões de alto impacto. A presença midiática de Alexandre de Moraes cresceu significativamente. Ele passou a ser frequentemente citado em programas de TV, charges de jornal, páginas de humor e perfis políticos. Tornou-se uma figura pop política, algo incomum para ministros do STF no Brasil. Essa visibilidade, no entanto, traz consigo riscos. Quanto mais um magistrado se torna um símbolo, mais difícil é dissociar suas decisões do clima político do país. A trajetória de Alexandre de Moraes até aqui é marcada por ascensão rápida, decisões firmes e protagonismo inédito para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o que o futuro reserva para uma figura tão polarizadora e influente? Moraes tem mandato vitalício no Supremo Tribunal Federal, com aposentadoria compulsória prevista apenas para 2043, quando completará 75 anos. Isso significa que, salvo mudança na legislação ou em sua própria decisão, ele ainda tem quase 2 décadas de atuação judicial pela frente. Esse tempo torna um dos nomes com maior potencial de liderança dentro da corte nos próximos anos,
podendo inclusive exercer novamente a presidência do STF. Além disso, sua influência deverá aumentar à medida que outros ministros se aposentarem e ele se torne decano, mais antigo da corte. Isso lhe permitirá atuar com ainda mais peso nas articulações internas, na escolha de pautas e nos julgamentos de temas centrais para o país. Especulações sobre uma possível candidatura política, como senador ou até mesmo presidenciável, surgiram durante o auge de sua exposição. No entanto, Alexandre de Moraes sempre negou qualquer pretensão política eleitoral. Mesmo seus aliados afirmam que ele prefere o mundo jurídico e institucional ao cenário partidário. Além disso, sua imagem extremamente polarizada poderia dificultar alianças eleitorais no futuro. Apesar disso, o nome dele segue forte nos bastidores do poder, como potencial candidato a cargos como Procurador-Geral da República, PGR, Presidente do STF, eventualmente, até uma vaga na Corte Internacional de Justiça, em Haia. Após sua atuação nas eleições de 2022 e nos ataques de 8 de janeiro, Moraes passou a ser observado por entidades internacionais. Recebeu convites para eventos sobre democracia digital, regulação de plataformas, liberdade de expressão e combate à desinformação. Ele tem se posicionado como referência global no debate sobre fake news e redes sociais, especialmente na América Latina. A tendência é que, nos próximos anos, ele se torne ainda mais ativo em fóruns multilaterais e acadêmicos, influenciando políticas públicas além do Brasil. Apesar da projeção, o caminho de Alexandre de Moraes não será fácil. Ele terá de lidar com a necessidade de preservar a imagem do judiciário, as tentativas de ampliar o controle sobre o STF, vindas do Legislativo, os efeitos de decisões passadas que ainda geram reações sociais e institucionais, a responsabilidade de construir pontes com futuros governos, evitando a armadilha do protagonismo excessivo. O maior desafio talvez seja esse: voltar à discrição sem abrir mão da firmeza, um equilíbrio delicado, especialmente para alguém que já se tornou símbolo de uma era. A trajetória de Alexandre de Moraes é, em muitos aspectos, o reflexo do Brasil contemporâneo, um país em constante tensão entre democracia e autoritarismo, liberdade e responsabilidade, estabilidade institucional e disputas de poder. Ao longo de sua carreira, Moraes passou por todas as esferas. Foi promotor, advogado, professor, secretário de Segurança, ministro da Justiça e, por fim, ministro do STF. Mas foi nos momentos de maior crise nacional que ele se destacou, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo do ponto de vista de quem observa. Alexandre de Moraes é, sem dúvida, um dos ministros mais ativos e influentes da história recente do STF. Assumiu papéis que extrapolam a função clássica do juiz constitucional, tornou-se uma figura política, simbólica e estratégica. Defensor intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito, adotou uma postura de enfrentamento direto contra o que identificou como ameaças institucionais, mesmo que, para isso, rompesse com certos paradigmas do judiciário tradicional. Sua atuação firme nos inquéritos das fake news, milícias digitais, atos antidemocráticos e 8 de janeiro colocou no centro do debate nacional, dividindo opiniões e acendendo discussões profundas sobre os limites do poder judicial em tempos de crise. Para seus defensores, Alexandre de Moraes é um guardião da democracia brasileira, que não hesitou em usar os instrumentos legais disponíveis para conter uma escalada autoritária. Para seus críticos, é um símbolo de excesso de poder, que personifica o ativismo judicial e abre precedentes perigosos para o futuro. Talvez a verdade esteja entre esses dois extremos. Num país onde as instituições são constantemente testadas, a coragem de agir pode tanto proteger quanto ameaçar a democracia, dependendo da dose. Sua figura nos obriga a refletir sobre temas fundamentais. Até onde vai o poder do STF? Qual o papel do juiz em momentos de instabilidade política? É possível combater desinformação sem ameaçar a liberdade de expressão? Como manter o equilíbrio entre os três poderes num cenário polarizado? Essas perguntas continuam em aberto, e é exatamente isso que torna sua história tão relevante. Agora que você conhece os bastidores, os conflitos, as decisões e as polêmicas que envolvem Alexandre de Moraes, eu te convido a refletir. O Brasil precisa de ministros como ele? Ou precisa de um judiciário mais discreto? Ele está protegendo a democracia? Ou ultrapassando os limites da sua função? Você confia que o STF está no caminho certo? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é um debate que precisa da sua voz. E se você gostou desse conteúdo,
se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também se interessa por política, justiça e democracia.